Ele teve uma criação rígida e acabou tendo os livros e a televisão como os melhores amigos. Com o tempo, quis fazer parte desse universo que tanto admirava e realizou o sonho de infância. Eu converso agora com o jornalista e escritor Marcos Linhares. Marcos Linhares nasceu em São Luís do Maranhão, no ano de 1970. Foi professor e tradutor, mas hoje se dedica ao jornalismo e à literatura. Já tem 11 obras publicadas, com destaque para o livro Não Existe Crime Perfeito, finalista da premiação americana International Latin Book Awards. Marcos Linhares, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Marcos, geralmente famílias de escritores são famílias que incentivam a leitura, né, que leem bastante também. Não foi o seu caso, né? Não, não foi meu caso. De fato, foi um trabalho da minha família para me desestimular a ler e escrever. Eu tive alguns capítulos muito marcantes na minha infância, que eu nunca esqueci. O meu avô era descendente de libanês. Certa vez, eu tinha lançado meu primeiro livro aos 15, ele chamou, sentou comigo, falou: tem uma coisa muito importante para falar com você. Eu falei: o que é, vovô? Eu quero dizer a você que eu soube que você está escrevendo poesia. Eu estou escrevendo poesia. Isso é muito grave. Poesia é muito grave. Muito grave, poeta sofre muito. Poeta carrega a dor do mundo nas costas. E também poeta não é muito homem às vezes, né? Então, repensa essa história de ser poeta, viu? Um conselho que eu te dou. Poxa, obrigado. Fiquei calado, ouvi. E aí eu tive naquele dia a certeza que eu seria escritor. Porque, como eu sempre fui muito contestador, eu acho que funcionaria melhor uma psicologia reversa comigo do que, quanto mais se dissesse para não fazer, eu acho que mais eu faria. Eu sempre gostei muito de escrever e também tive outros capítulos interessantes, como certas vezes minha mãe revoltada, com minha quantidade muito grande de livros e a minha bagunça, que me acompanha até hoje. Eu fui para a escola e ela fez uma bela fogueira e queimou todos os meus livros no quintal. Então, hoje eu acho que eu já estou quase sendo expulso da minha casa também pelos meus livros, mas é uma coisa que me acompanha e que me acalenta desde então. Quando eu era muito pequeno, eu fui criado pela tia da minha mãe, e aí eu não tinha muitas amizades. Então eu fui criado trancado dentro de casa. E eu só tinha dois companheiros, os livros e a televisão. E aí eu pensava, bem, um dia eu vou escrever livros para colocar nas estantes e vou trabalhar dentro dessa caixinha mágica. E graças a Deus, com os anos que se passaram, eu trabalhei nessa caixinha mágica chamada TV, fui repórter durante alguns bons anos de minha vida. Passei também pelo rádio, onde eu comecei, e consegui agregando aos pouquinhos os meus títulos às prateleiras. Hoje eu já tenho 11 livros lançados, tenho 22 escritos, ainda tenho muito para lançar e estou com muitos projetos pela frente. Como que foi esse processo, assim, do primeiro livro, desse aí que chamou a atenção do seu avô, que fez essa conversa franca, né? Olha, foram processos muito dolorosos, né? Durante os meus primeiros 5 livros de poesia, sempre foi tudo muito difícil. Então, eu falei, bem, vou fazer esse livro. Não tenho como, vendi um carro e publiquei meu livro, paguei para uma gráfica e fui fazendo livros independentes durante vários anos, até que um belo dia eu abandonei a poesia no ponto de vista de pensar em obra literária e comecei a fazer prosa. Foi aí que eu acho que efetivamente começou a minha carreira de escritor. Eu acho que eu juntei o mistério de repórter e nós como repórteres contamos boas histórias, pelo menos tentamos contar, dentro das limitações de tempo e espaço que nos é concedido, com a questão de que o mercado para prosa ele é muito mais promissor e aberto do que o mercado para poesia. Inclusive um prosador premiado, né? Um deles, este livro que já foi traduzido para o inglês, tem mais histórias que você vai me contar agora, o Crime in the Heart of Brazil, Não Existe Crime Perfeito, na versão em português. Esse livro foi um livro que para mim marcou a minha vida.
Eu acho que se eu tivesse que situar a minha vida de escritor, eu situaria antes e depois desse livro. Esse foi um grande desafio que eu recebi de escrever uma biografia, e eu quis mudar ou subverter a ordem da biografia convencional. Eu aceitei fazer a biografia, mas eu falei, olha, eu não vou escrever uma biografia como se biografia fosse. Então, eu quero escrever uma biografia como se fosse uma ficção, mas que os fatos fossem tão marcantes de que pareceria ficção, mas eram só histórias verdadeiras. E é um livro de reportagem, porque 96% do livro é escrito entre aspas. Agora, a montagem dessas aspas é que vem a minha qualidade de escritor. Esse livro foi reescrito 23 vezes. Então, a cada vez eu ia cortando, fazia meu lado Dalton Trevisan, ia cortando coisas, e ao mesmo tempo ia tentando e lendo sozinho em casa, e feito um maluco, porque uma boa técnica, aqueles que querem escrever, é ler o que escreveram em voz alta para ver a sonoridade e para ver a cadência e o ritmo que você está seguindo. Há várias armadilhas, há várias técnicas que a gente tem no texto. E dentro desse livro eu comecei a armar uma espécie de múltiplas armadilhas, e nessas armadilhas eu ia intercalando as histórias de modo não linear, só que chegou uma hora que eu não conseguia mais sair das próprias armadilhas que eu montei para o leitor. E foi muito difícil sair delas. Mas eu consegui. Tive depressão, como é uma coisa normal quando a gente escreve e tal, porque como é uma arte a gente tem que lidar com esses momentos. E o Não Existe Crime Perfeito foi um livro muito interessante que na primeira edição tinha o nome de Dossiê Bessa, e depois a gente chegou no... Tinha um crime não resolvido, e eu não podia colocar Não Existe Crime Perfeito porque tinha um crime que estava em aberto. Mas com a saída do livro, eu tive a grande surpresa de que o meu livro ajudou, de certa forma, ao Ministério Público do Distrito Federal a conseguir fazer que uma pessoa que assassinou uma menina em Brasília fosse levada aos tribunais na Alemanha. E aí agora, com ele respondendo o processo na Alemanha, aí eu podia colocar finalmente o meu título original, que era Não Existe Crime Perfeito. O meu livro foi inscrito no International Latino Book Awards, e quando foi minha surpresa, quando eu fui finalista desse prêmio com o livro em português, o Não Existe Crime Perfeito, e em junho de 2013 estive lá em Nova York recebendo o prêmio como segundo colocado, como segundo melhor livro de não ficção de língua portuguesa. Fiquei muito feliz, muito honrado, acho que foi meu primeiro grande prêmio na área literária como prosador. E espero que muitas outras coisas comecem a vir desse caminho que eu estou trilhando. E eu estou investindo muitas forças, muitas energias com essa área de biografias. Agora, além de crimes, de histórias de crimes, né, histórias policiais, você escreve uma variedade aí de temas também, né? Inclusive esse aqui, Contos de Natal, Celebris. Esse livro de Natal é um livro interessante. Isso foi uma ideia que eu tive de reunir personalidades brasileiras e que cada uma delas pudesse partilhar uma história de Natal comigo. E parte da venda do livro nós doamos para a Casa Hope de São Paulo, que é uma instituição que trabalha com câncer infantil. Então nós pudemos ajudar as crianças, trazer boas histórias, e aí eu consegui trazer meu ex-patrão, o Datena, pude trazer o Dr. Laí Ribeiro, Maurício de Souza, entre outras personalidades, o Murilo Rosa, ator, para dividir essas histórias comigo. E foi muito interessante o processo. Vou contar até um off que pouca gente sabe. Eu acho que só meu editor sabe. Vou abrir aqui para o Iluminuras. Isso aí. Não vou dizer o nome do santo, mas algumas dessas personalidades não tinham tempo para escrever as suas histórias. Me falavam, olha, eu não sou escritora, não sou escritor. E aí eu falei, não, tudo bem, então me conta essa história, uma história, uma coisa que marcou a sua vida em relação ao Natal, me conta uma história por telefone mesmo. E me contaram. E aí entra o meu lado escritor e transformei aquilo que me foi falado por telefone em história, e acabamos tendo aí belos contos de Natal que vieram dessas histórias, não tanto pela minha habilidade em contar, mas pela força das histórias de cada um. Eu posso destacar, por exemplo, a história de uma das pessoas dos contos, que é a Virna, jogadora de vôlei,
E ela me contou uma história belíssima de uma garotinha que foi tocada por ela, porque ela é do Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte é a capital mundial de uma síndrome rara, que eu não me recordo agora o nome, e essa garotinha, ela era acometida por isso. E a Virna se tornou madrinha dessas crianças com esse problema lá na cidade dela. E ela se emocionou muito me contando essa história, porque a garotinha pediu de presente de Natal para ela que queria ficar curada. E ela morreu na véspera do Natal. Então foi uma das histórias que realmente me emocionou quando ela me contou. A gente conta essa história no livro e as pessoas que leem costumam gostar muito. Agora, foi da sua experiência como ghostwriter aqui, nesse livro de contos, que você começou aí a escrever também para outras pessoas? Eu acho que eu já fazia, foi mais ou menos nessa época, uma boa pergunta, foi mais ou menos nessa época que também as pessoas começaram a entrar em contato comigo e dizer que eu escrevia razoavelmente bem e me pediam para começar a escrever para elas. Então daí eu pude começar a escrever discursos, palestras, projetos e por aí vai. E agora livros mais recentemente. E é uma atividade que tem sido muito interessante e desafiadora, que é essa atividade de ghostwriter. Eu sou o escritor fantasma. Eu escrevo a história das pessoas que têm boas histórias, mas que não têm o talento ou a disponibilidade ou a técnica para colocar isso no papel. Agora, o seu livro mais recente é o Cartas ao Poeta Dormindo. Fala um pouquinho sobre ele. É uma coletânea. É uma coletânea. Esse livro, ele tem uma história muito interessante. Eu era professor, e isso não, que eu vou dizer não está no livro. O programa Iluminuras está levando coisas aí. Segredos. Vamos coisas. revelar os segredos. Vamos lá. Eu era professor e dei uma aula sobre João Cabral de Melo Neto, e uma aluna, inquieta com a aula, me perguntou: professor, o João Cabral ainda está vivo? Eu falei: está. Então por que você não entrevista ele? Você está começando no jornalismo e tal? Eu falei: olha, ele não é muito afeito a dar entrevistas, mas vou tentar. Consegui fazer a entrevista com o João Cabral. Essa entrevista ficou inédita por muitos e muitos anos, até que um dia eu resolvi transformar essa entrevista num livro. Mas como ele não daria um livro, eu pedi cartas a João Cabral. Eu pedi para personalidades amigas também que me pudessem mandar uma carta com o seguinte desafio: se você pudesse hoje dizer alguma coisa para o João Cabral de Melo Neto, o que você lhe diria hoje? E as cartas foram chegando e depois de 2 anos a gente conseguiu lançar. E o livro está agora com um momento muito interessante de lançamentos no Brasil e em Portugal. Então vamos conhecer um trecho de uma dessas cartas? Tia, a senhora sabe o que faz um pedreiro? Pedreiro é o profissional que trabalha na construção civil. Não deverias tentar ser doutor, criaturinha? Ele sorriu e respondeu: tia, pedreiro é quem vende pedra de crack. Aqui na comunidade, quem vende mais pedras ganha mais, tem participação nas vendas. A senhora não vê alguns alunos com celulares de última geração, cordão da moda? Compraram com o dinheiro da comissão da venda. Nesse momento, meu mundo desabou completamente. Ok, Marcos Linhares, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras, revelando aí segredos. É verdade. Obrigado pelo espaço.